Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edward, eu sou professor de Física e hoje nós vamos resolver mais uma questão discursiva do IME de 2019 para admissão em 2020. Então vamos lá! Vamos agora à questão número 8, talvez uma das questões mais longas que a gente tenha nessa prova. Ele fala o seguinte: a figura apresenta três esferas de cargas positivas Qzão, fixas nos vértices de um triângulo equilátero ABC de centro O e localizado no plano horizontal. Um corpo de massa m, posicionado no ponto D, em t igual a 0, tem a ele grudadas milhares de micropartículas de cargas positivas e massas desprezíveis. O corpo sofre uma queda vertical até o ponto O, e nesse intervalo de tempo, diversas micropartículas vão se soltando gradativamente do corpo, de modo que a sua velocidade permanece constante. O restante das micropartículas desprende-se totalmente em t igual a 5/3, exatamente no ponto E, no qual forma um ângulo entre os segmentos AO e AE de 30 graus. O corpo continua em movimento até atingir o plano ABC no instante 8/3 de segundo. Determine um monte de coisa, né? A velocidade do corpo nesse intervalo de tempo, né, que é a velocidade constante, a altura inicial do corpo, o comprimento DO, a carga imediatamente antes do instante 5/3 e a carga inicial do corpo em t igual a 0. Considere a massa do corpo constante, despreze as suas dimensões e, ao se desprenderem, as cargas das micropartículas não influenciam o movimento do corpo, ou seja, desconsidera a conservação da quantidade de movimento, já que as massas das micropartículas são muito pequenininhas. São dados esses valores. Então vamos lá. Vamos só dar uma lida com calma na questão para você entender que tipos de movimento que a partícula vai executar. No primeiro instante, de 0 a 5/3, ela vai fazer um movimento uniforme. Depois, de 5/3 até 8/3, ela vai fazer um move. No primeiro instante, ela faz esse MRU, apesar da distância entre as cargas variar, porque ele fala que essas micropartículas vão se soltando. Então, a força elétrica vai mudando para sempre ir compensando a força-peso. E depois, não vai ter mais essa força elétrica, então acontece uma queda livre, né? Só sob a ação do campo gravitacional. Então, são essas equações que você tem que começar escrevendo no seu problema. Então, vai ficar assim. No primeiro instante, é um MRU, e esse H0 é o comprimento OD. No segundo instante, é um move sob a ação do campo gravitacional. Eu chamei aqui de telinha, pessoal, que isso vai facilitar um pouco o nosso problema. Em vez de você calcular o que acontece no instante 5/3 e depois substituir os valores, você pode jogar direto o tempo telinha, o tempo t, na verdade, sendo que esse t' vai ser t menos 5/3. Observa o seguinte, para qualquer valor t entre 5/3 e 8/3, o movimento que vai ter acontecido do move, ele não começa a partir do instante 5/3. Então, você vai pegar o tempo t, subtrair de 5/3, para saber quanto tempo ele está fazendo aquele move. Tá certo? E o comprimento inicial, né, o H0', vale a distância OE. Para ir para a parte geométrica, dá uma olhada nesse triângulo ABC. Ele é um triângulo equilátero de centro O. E aqui você lembra, né, que a distância AO é 2/3 da altura. E a altura de um triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Se você jogar aqui em cima, o AO é L raiz de 3 sobre 3. Agora nós vamos olhar para o triângulo AOE. O E é o ponto onde a carga se encontra lá em cima. Ele fala que esse ângulo vale 30 graus e aqui é L raiz de 3 sobre 3. Então, o H0' pode ser calculado em relação à tangente de 30, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente. E tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Então, H0' vai dar L sobre 3. Como L vale 24, o H0' é igual a 8 metros. Então, agora nós vamos usar a equação do move. Nós já conhecemos o H0', e nós sabemos que no instante 8/3, esse corpo vai ter uma altura igual a 0, né? Que ele vai passar pelo plano ABC.
Então, substituindo o H igual a 0, o H0' igual a 8, e o T' igual a 8 terços, a gente vai conseguir encontrar o valor do V0. Então, isso vai ficar, né? Lembra que o T' é T menos 5 terços, isso vai dar 1. Então, vai ficar 0 igual a 8 menos V0t menos gt ao quadrado sobre 2, né? O g é igual a 10. Com isso, o V0 é igual a 3 metros por segundo. E essa é a resposta da letra A. Vamos agora pensar o seguinte. O movimento ele é contínuo. Então, quer dizer que o h do tempo igual a 5 terços da equação 2 tem que ser igual a h do tempo igual a 5 terços da equação 1. O h do tempo igual a 5 terços da equação 2 é o h0'. Então, esse h0' tem que ser o mesmo h da equação 1 quando o tempo for igual a 5 terços. Com isso, substituindo na equação 1, nós vamos ter, né, o tempo igual a 5 terços, h é o h0' que vale 8, isso é o h0 menos v0, né, a velocidade inicial do movimento 2 tem que ser a mesma velocidade que o corpo tinha no movimento 1, que era constante, vezes o tempo, que é 5 terços. Logo, a altura inicial é igual a 13 metros. E isso responde a letra B. A letra C e a letra D, elas são basicamente iguais à forma de você resolver. O que você vai observar é o seguinte. Você tem 3 cargas nos vértices A, B, C que vão fazer força elétrica no ponto D. Verifique que a soma dessas 3 cargas, né, pela simetria, vai dar uma resultante somente no eixo vertical. As outras componentes, com certeza, vão se anular. Então, se nós encontrarmos o valor de uma dessas forças, vamos supor aqui do ponto A, que ela faz tanto no ponto D quanto no ponto E, nós vamos poder determinar, multiplicando por 3, né, a componente vertical, o valor da soma das 3 forças que essas 3 cargas ABC fazem nesse corpo. Então, vamos representar aqui para ficar mais claro. Então, dá uma olhada aqui. A carga em A, de A, faz uma força Fel vermelha aqui. Essa Fel vai estar projetada na direção vertical numa força que a gente chamou aqui de Fel Y. Só que não tem só essa Fel Y, na verdade tem 3 delas, uma do A, uma do B e uma do C. E essas 3 forças, quando somadas, têm que anular o peso, porque ele diz que a força resultante nesse ponto vale 0. Aí você fala, mas cadê a componente X da outra Fel? Com certeza essa outra componente vai se anular com as outras 2 forças elétricas, as outras 2 componentes das forças elétricas da carga B e da carga C, por conta da simetria do nosso problema. Então, a gente só precisa, de fato, se preocupar com a força em Y. E como é que você calcula a força elétrica, né? Então, lei de Coulomb. K, Q vezes Q, dividido pela distância ao quadrado. Vezes o cosseno desse ângulo daqui. Observa que isso aqui embaixo é 30, né? Esse ângulo aqui é 60. Então, cosseno de 60. Ou, se você quiser, seno de 30 também é a projeção. E o peso é mg. Então, vamos agora só substituir os valores, né? Lembrando que a distância ela vale 16, tá? Porque o cateto oposto valia 8. Então, a hipotenusa é o dobro do cateto oposto, né? Um ângulo de 30 graus. Então, a hipotenusa vale 16, que é essa distância. Então, 3K Q vezes Q sobre D ao quadrado, cosseno de 60, que vale meio, é igual a mg. Aí eu vou deixar essa conta para vocês tentarem fazer, tá? E isso daqui você vai encontrar 5,12 milicoulombs. Repita agora o processo na situação inicial, que você sabe que a força resultante também vale 0, né, que a velocidade é constante. Só que agora a altura inicial vale 13. Essa distância O continua a mesma, então você pode calcular a nova distância adesão fazendo Pitágoras, 13 ao quadrado mais 8 raiz de 3 ao quadrado. Isso vai dar D igual a 19 metros. E aí você repete o que você acabou de fazer no item C. 3 vezes a projeção da força elétrica. Chamei aqui de Fel linha só para diferenciar. Tem que ser o peso. Então, 3kq sobre d ao quadrado, cosseno desse ângulo alfa, tem que ser igual ao peso.
cosseno de alfa é cateto adjacente 13 sobre a hipotenusa, que é 19. Isso tem que dar mg. Mais uma vez, vou deixar essa conta aqui para vocês. Vocês devem encontrar um Q' de 5,27 milicoulombs. Observe que o grau de dificuldade de fato dessa questão não é grande. Você sabe fazer cada etapa dela tranquilamente. Estática, lei de Coulomb, a própria parte geométrica. No entanto, você juntar tudo isso numa questão, fazendo as equações, entendendo o que está acontecendo, torna essa questão um pouquinho mais difícil do que o que ela realmente é em cada etapa individualmente.